Glória a Deus. Vocês vão estar orando por mim, amém? Abençoando, para que eu possa ministrar a palavra para os vossos corações, amém? Pode levantar a voz em nome de Jesus. Estenda a mão para mim, estenda a mão para cá, eu não tenho medo não. Mas eu posso, Deus, aleluia, a casa de Deus, eu usando o seu conforme, a tua palavra, colocando o Senhor, aleluia, a palavra, Senhor, revelada desde agora, Senhor, para os nossos corações, e nossos corações possam estar preparados e venha abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. No versículo número 23, glória a Deus, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Versículo número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém. Pode sentar. Senhor, nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu creio que cada dia o apóstolo Paulo, o Senhor nos ensinou que é dia de nós voltarmos e chegarmos a Ti. Tiago, o Senhor diz em 4:8, chegai-vos a Deus e chegar a vós. Nós não merecemos estar aqui de forma alguma e de nenhuma maneira, mas é pela Tua palavra, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia nós estamos aqui. Nós queremos crescer, nós queremos ser igreja, nós queremos ser preparados para a Tua glória, Senhor. Te louvar não só como religião, não só como religiosos, mas te louvar como sacrifício vivo a Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui, de poder reconhecer que só um só Senhor, um só Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Obrigado, Pai Santo, por cada vida que Tu enviaste nesse lugar. Que Tu cuide de cada um nessa noite, abençoando os seus familiares, dando graça, Senhor, para que possamos se recuperarmos à imagem e semelhança de Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui no versículo 28 que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Nós fazemos a ceia do Senhor mensalmente. E primeiro domingo, todos da primeira semana, da segunda semana, fazemos nas congregações. E que é interessante que cada mês tem uma palavra diferente, uma palavra revelada, porque a Bíblia é uma fonte, e quanto mais nós vamos crescendo, vamos conhecendo, ela vai se revelando na nossa vida. Se continuar a mesma palavra de rotina, porque nós não estamos conhecendo Cristo como Ele é na nossa vida. Então hoje eu quero enfatizar nesse versículo 28 que diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do corpo e do sangue de Jesus. Quando fala de examinar o homem a si mesmo, Paulo já está dizendo que a ceia é do Senhor, e cada um examine-se. A ceia não é da religião, a ceia não é do pastor, a ceia é do Senhor. É um símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo.
A igreja, quando ela chegou, foi na reforma protestante de Martinho Lutero. Lutero defende a tese que verdadeiramente era o corpo e o sangue de Jesus. O pão simbolizava, o pão era mesmo o corpo de Cristo e o sangue, o vinho era mesmo o corpo de Cristo. E ficou vários tempos nessa fase, só que quando veio João Calvino, ele disse não, que o pão simboliza o corpo de Cristo. Não pode ser o corpo o pão. E o vinho simboliza o sangue de Jesus. Ou seja, é uma memória que nós fazemos, relembramos aquilo que ele fez. E aqui o Paulo diz, ele diz, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, desse vinho, anunciar a morte do Senhor até que venha. Amém? Aí ele diz, porque todo aquele que comer ou beber o corpo e o sangue do céu é semelhante a essa mulher. Ele estava falando para homens, doutores da lei, estava falando para sacerdotes, estava falando para saduceus, fariseus. E ele disse, fez essa comparação, que o reino do céu é semelhante a uma mulher que tendo 10 dracmas, ela perdeu uma dracma e ela pegou de repente, acendeu a luz. A Bíblia está dizendo lamparina, mas no nosso caso não existe mais lamparina. Acendeu a luz, a candeia dentro de casa e varreu a casa e procurou com diligência até encontrar a dracma. E quando ela encontrou a dracma, ela chamou as vizinhas, chamou as amigas, fez uma oferta e disse, vem, vamos se alegrar porque encontrei a dracma perdida. Amém? Isso, irmão, é tão interessante como que o Paulo diz que examine, pois ama a si mesmo. É a mesma tradução, ou seja, como que eu estou para me receber o pão e o vinho simbolizando o corpo e o sangue do Senhor. Como que eu estou? Será que eu vou ter mensalmente recebendo e continuando a mesma pessoa? Será que eu vou tomar a ceia do Senhor e vou continuar a mesma pessoa? Ou será que eu vou primeiro acontecer o que aconteceu com aquela mulher? Ela perdeu uma dracma e quando ela perdeu pelo motivo. E alguém sabe qual era o motivo? Hã? Hã? Ela perdeu a dracma. E quando ela perdeu a dracma, ela perdeu aonde? Dentro
dentro de casa. Que bom, né? Aí quando ela viu que perdeu, quando ela se tocou que perdeu a dracma, ela fez o quê? Acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, ela fez o quê? Varreu toda a casa. Ela varreu a casa e procurando com diligência até a encontrar. E não, que revelação tremenda. A Bíblia vai se revelando cada dia, você vai entendendo coisas novas, né? E é como aquele louvor que vem coisa nova por aí. Cada dia você vai lendo, cada dia você vai entendendo, é como interessante. Primeiro, ela perdeu a dracma porque estava no escuro. E quando ela estava no escuro, que ela perdeu, ela se tocou que ela estava no escuro. Ela reconheceu que estava no escuro. Então o que ela fez? Acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, ela viu que a casa dela tinha sujeira. E quando ela viu que a casa dela tinha sujeira, ela começou a varrer. E quando ela começou a varrer, ela começou a procurar. Porque quando a luz, eu já fiz semana passada, que nós desligamos a luz e ficou tudo no escuro. Mas quando a luz acendeu, a escuridade foi embora. Então quando alguém está no escuro, é difícil você encontrar algo. Quando alguém está no escuro, é difícil a gente encontrar coisa. Mas na hora que você liga a luz, você acende a luz, é mais fácil você encontrar as coisas. Amém? Imagine se aquela mulher fosse procurar a dracma. Eu não sei o que você acha de dracma. Segundo alguns historiadores, eram 10 moedas que uma mulher tinha umas tranças no cabelo. E segundo, ela ia perdendo a sua honra, ela ia tirando uma dracma. E quando ela tirava uma, ela não era mais a mesma mulher honrosa, honrada. E sucessivamente ela seria uma pessoa sem valor nenhum. Então quando alguém tirava uma dracma, ela tinha que procurar para achar. E ela não perdeu, ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu assim, por acaso, por motivo. Ela perdeu por acaso, que ela estava no escuro. E ela perdeu. Só que ela não foi procurar dracma no escuro. E o que é isso, procurar no escuro, pastor? É alguém tentar cobrir o pecado sem acender a luz. É alguém tentar achar o erro, mas sem querer mudar. É alguém tentar querer achar o erro que fez, pedir perdão e continuar com o mesmo erro. Está no escuro. Qual é a luz que nós devemos acender? O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue de maneira nenhuma andará em treva. Vamos repetir? Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que está em mim de maneira nenhuma andará em treva, mas será a luz da vida eterna. Se essa luz não estiver acesa na nossa vida, vai ter escuridão. Se essa luz não estiver acesa na nossa vida, é algo tão interessante, irmão. Não sei o que você está achando assim. Eu acho que domingo, quinta-feira, eu preguei algo que as pessoas, um bocado de gente estava quinta, não veio hoje, né? Porque saiu uma palavra da minha boca. Eu não quero pregar o que eu vivo, eu não quero pregar o que eu vivo, eu não quero pregar o que eu quero viver o que eu prego. Eu quero viver o que o Senhor estabeleceu. É tão interessante que a Bíblia já tem um culto estabelecido por Deus. Eu sempre falo isso, nós devemos entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na nossa vida. E não fazemos aquilo para agradar a Deus, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus se agrada do que nós fazemos. Amém, irmãos? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 20, versículo 25, que Deus, eu falei isso quinta-feira, que Deus falou para Moisés, fala para o povo trazer oferta a mim, trazer ouro, prata, mirra, incenso, faz tudo que eu mando diligentemente, trazer para construir a casa de Deus, construir a tenda de Deus. E Moisés falou para o povo, e o povo atendeu e fez o que Deus tinha mandado por meio da boca de Moisés. E quando terminou lá no capítulo 40 de Gênesis, a Bíblia diz que quando Moisés chegou, que terminou o templo, que Moisés chegou para inaugurar o templo, ele não conseguiu entrar no templo, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. E Moisés não pôde entrar, porque na hora que Moisés foi entrar na casa, foi entrar na tenda, estava todo mundo profetizando. Quem não era profeta, todo mundo tinha recebido o espírito de profeta naquele dia, porque tinham cumprido, tinham obedecido à vontade do Senhor. Então, quando nós obedecemos à vontade de Deus, a nossa vida é cheia do Espírito Santo. Alguém quer ver? Sempre eu tenho acompanhado assim, alguns documentários, alguns símbolos de como a pessoa é cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que alguém está cheio do Espírito Santo, é quando alguém está rodando e caindo, alguém está falando em mistério, está pulando, esperneando.
e bababá, bababá, bababá. Não. Quando alguém está cheio do Espírito Santo é quando alguém está em comunhão com toda a igreja. Alguém entendeu? Diga amém. Amém. Quando alguém está cheio do Espírito Santo é quando você ama todos iguais, sem acepção de pessoa. Isso é um símbolo, isso é uma característica do Espírito Santo na vida do ser humano. Quando você ama todas as pessoas, isso é um símbolo que você está cheio do Espírito Santo. Porque primeiro ama a Deus sobre tudo e segundo o seu próximo, como assim? Deus. Isso é uma das características de estar cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia diz em Êxodo 40 que quando Moisés chegou, o povo estava determinado o templo do Senhor. E quando ele chegou, Moisés chegou para inaugurar o templo, ele não conseguiu entrar porque a glória de Deus já tinha enchido toda a casa. Por quê? Por causa da obediência do povo a Deus. Isso é muito interessante. Quando alguém obedece a Deus, a coisa acontece, o milagre acontece. E uma coisa muito interessante, que sempre vai rebater isso até Jesus voltar. Eu não sei se ele volta hoje, essa semana, quando ele vai voltar, mas o nosso propósito é fazer que a igreja obedeça a palavra de Deus, obedeça os mandamentos de Deus, obedeça à vontade de Deus, o culto estabelecido pelo Deus que fez o céu e fez a terra. E não nós queremos fazer o nosso culto, oferecer a Deus do nosso jeito e querer que ele receba do jeito que nós estamos fazendo. Ou seja, fazer um jeito para que Deus se agrade. Vamos fazer um jeito, vamos pular, vamos gritar, vamos cantar para ver se ele olha. Não, o culto já é estabelecido pelo próprio Deus, as maneiras de ser feito. Então quando alguém está preocupado de agradar pessoas, alguém erra, alguém mente, alguém inventa coisas, mas quando alguém está preocupado de fazer a vontade de Deus, a gente fica despreocupado. Louvado seja Deus. Aí que tem pessoas que saem do culto dizendo, coçando a cabeça, eita, hoje o pastor parece que estava endemoniado, falou demais, não tem problema, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Nós não podemos desobedecer aquilo que está estabelecido por Deus para agradar pessoas. Porque quando a palavra de Deus nos confronta, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Esse amor é tão grande que ele vai nos colocar na posição de estar na presença dele. Louvado seja Deus. E quando ele fala dessa palavra da 10 dracmas, que a mulher voltou, o que acontece? Ela acendeu a luz. Quando alguém acende a luz, isso é o que nós devemos fazer. O que a gente está fazendo constantemente é isso. Vai lá para nós. Irmão, é tão interessante que Deus, ele me chamou, ele chamou cada um de vocês, e você vai ser responsável por você mesmo diante de Deus. Ninguém vai apresentar ninguém. Naquele grande dia, o pastor não vai chegar e fulano, eu preguei para esse, cano para ele. Não, é você e Deus. É você e Deus. Agora a palavra tem que ser ministrada, porque Efésios 4:11 ele diz que o mesmo Deus deixou uns para evangelistas, outros para pastores, doutores, para que o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então tem que ter a palavra, alguém tem que ministrar a palavra. Romanos 10 diz assim, 10, 14, como é que alguém vai ouvir a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como que alguém vai ouvir se não tem que pregue? Como alguém prega se não foi enviado? Por isso que está escrito, como brilha os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Amém? Então tem um propósito, tem uma missão de pregar, tem uma missão de obedecer, tem uma missão de viver, e tem uma missão de cada um. Mas enquanto a santificação, enquanto a vida com Deus é essa, eu limpar a minha casa, eu ver o que está faltando em mim. Alguém entendeu? Amém, crianças? Vocês não viram a mesa aí não, que eu vou ter que ir para cá duas. Amém? Então preste atenção. O propósito, o projeto, o processo, tem um processo, e esse processo é eu cuidar de mim mesmo. É você cuidar de você mesmo. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui já sabem o que tem que fazer, o que não fazer para ir para o céu. Sabe ou não sabe, irmão? Hã? Sabe, irmão? Sabe? Se alguém às vezes alguém faz errado de receita, o pastor, Deus vai revelar para o pastor, diz, não, lá que o pastor vai falar, hoje o negócio vai dar certo, eu fiz isso errado. Alguém vai falar, mas não é a palavra de Deus que vai de encontro no nosso coração. E a palavra de Deus ela tem que ir de encontro para nos fazer, nos mudarmos. Ela tem que nos constranger. Hã? Deus não tem o culpado por inocente, não inocente por culpado. Isso é uma verdade. Então quem conhece, por isso que nós devemos, que nós ouvimos a palavra de Deus, para que naquele grande dia, ninguém vai dizer, eu não ouvi. Amém? Eu não escutei. Ninguém falou para mim. Ninguém. Isso é uma verdade. Então, mas dentro do contexto da Santa Ceia, nós vamos entender isso. E que não só na Santa Ceia, mas no nosso dia a dia. Que a minha casa, quem tem que limpar sou eu. E eu só vou ver o que está faltando, o que está de errado, o que precisa ser preenchido,
quando eu estiver andando na luz. Se eu estiver no escuro, o que acontece? Uma religião é o que está matando pessoas, uma religião cega, um cego guiando outro cego, e o Senhor Jesus falou, se um cego e outro cego, dois vão cair no abismo. Então é o seguinte, alguém está com uma religião, pensando que aceitou Jesus, que já está salvo e acabou-se. Então quando fica no escuro, a primeira coisa de alguém que está no escuro, presta atenção, a primeira coisa da característica de alguém que está no escuro é ver quem está no claro errado. Amém? A segunda coisa é dizer, eu perdi a minha draga, mas a culpa não foi minha, a culpa foi de fulano que puxou da minha mão, ou puxou meu cabelo e arrastou, sem colocando a culpa no outro, preste atenção. Então o problema é meu, eu tenho que acender a minha lâmpada, e eu tenho, porque se eu tiver a lâmpada acesa, se tiver gás, pode quando o senhor vier, eu estou preparando. Se eu tiver azeite, ele recebe, se não tiver, acabou-se. Então, quando alguém começa a apontar para os outros, não, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, eu estou vendo que está errado. E a maioria das pessoas que você vê vai falar hoje a mesma coisa. Eu vou repetir sempre isso. Vamos para a igreja, eu não vou para não ser que nem fulano. Eu não sou para ser que nem ciclano. Eu quero falar para a igreja. Presta atenção. Sempre na igreja vai ter pessoas escandalosas. Sempre na igreja vai ter pessoas que vai escandalizar. Mas sabe, eu tenho um recado para essas pessoas. Jesus disse, aquele que escandalizar é lícito, é necessário vir escândalo dentro do reino. Presta atenção. Mas aquele por quem vier o escândalo é melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço dele e se lançasse no fundo do mar. Porque ai daqueles que escandalizar os meus pequeninos. Amém? Então o Evangelho de Cristo é santo, é puro, e nós estamos ouvindo a verdade. Nós estamos ouvindo a palavra. E nós precisamos entender isso. Que o Evangelho não é uma reunião de pessoas. O Evangelho não é ninguém ficar junto para matar a fome um dos outros, para, não sei. Alguém tem que ter o prazer de dizer, eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor. Eu vou cultuar a Deus. Eu vou prestar culto ao Senhor nessa noite. Eu vou exaltar aquele que vive e reina para sempre. Esse é o propósito do culto. Deus estabeleceu para ser adorado. Ele fala em Malaquias capítulo 1. O culto é estabelecido para ele ser adorado. Porque ele é pai. E se ele é pai, ele merece a adoração dos seus filhos. E qual o filho que não adora o seu pai? Que não honra o seu pai? Ele disse, se vocês me chamam de pai, e se vocês são meu filho, e porque vocês não me honram. Alguém está entendendo, irmão? Então que coisa interessante. Então voltando para a draga de novo, preste atenção. Quando alguém está no escuro, se aquela mulher estivesse no escuro, ela tivesse perdido a draga, ela estivesse olhando para os outros que estavam na luz, estivesse lá de fora, ou alguém que estivesse no escuro também, ela ficava batendo, procurando, e ela nunca ia encontrar sujeira na casa dela. Mas quando ela acendeu a candeia, quando ela acendeu a luz, ela viu que tinha sujeira. E ela fez o quê? Ela foi varrer. E varrer com diligência. Não precisou de ninguém. Ela não contou para o vizinho. Ela não contou para os amigos. Ela não contou para os amigos. Ela sozinha, ela varreu a casa. Examine o homem assim. E quando ela varreu a casa, ela encontrou, porque estava na luz, e foi ela que tinha perdido, não foi ninguém que tirou dela. Essa história que alguém diz, eu não vou para a igreja por causa de fulano, eu não vou para a igreja por causa que eu não sou vista, eu não vou para a igreja por causa que eu não sou tal. Isso é história para boi dormir, porque boi é difícil dormir, a vaca dorme rápido, mas o boi é difícil. Então isso é história para quem não dorme dormir. Porque sempre tem uma adagem que diz que aquele que vem para a igreja por causa de Cristo nunca vai sair por causa de pessoas. Amém? Então a mulher examinou a si mesma, ela procurou dentro dela mesma, e ela encontrou que a sujeira estava dentro da sua casa. Ela foi varrer, ela não culpou ninguém. Agora escuta aqui, depois que ela acendeu a luz, que ela viu a sujeira, ela pegou a vassoura e varreu completamente, com diligência, sozinha. Não precisou de vizinho, não precisou de ninguém. E o interessante é que quando ela achou, aí sim, ela foi, chamou as amigas, chamou os vizinhos e disse, vamos fazer uma festa, porque eu encontrei aquilo que eu tinha perdido. Aí Jesus resume dizendo assim, aqui também há uma festa no céu quando alguém se arrepende. Há uma festa no céu quando alguém se arrepende. Alguém entendeu, irmão? Então, se arrepender, a palavra se arrepender do grego é muito conhecida, chama-se metanoia. Arrepender do grego significa metanoia.
Metanoia, mudança de comportamento, mudança de mente. Então, quando alguém se arrepende, alguém muda. Imagine, não tem como pensar, mas imagina o Batista que estava no mundo, se estivesse aqui dentro. O que eu estava falando? Qual era a minha visão? Qual era a minha... Primeiro teve a transformação. Primeiro eu passei um ano chorando, numa cadeira chorando, dizendo: Senhor, eu não mereço estar aqui na igreja. Senhor, eu não mereço estar aqui nesse lugar. E Deus foi mudando a minha mente, mudando o meu comportamento, mudando o meu modo de ver, mudando o meu modo de ver as pessoas, mudando o meu modo de olhar para as pessoas, porque eu tinha um olhar satânico, maligno, né? Todo mundo que é no mundo só vê isso, que todo mundo é culpado e você não é. Então, quando você não mudar, você não pode abrir sua boca. É como o apóstolo Paulo, ele ficou por vários anos estudando, ele era doutorado, mas para ele pregar o evangelho, ele teve que ter uma transformação. Quem se arrepende, irmão, tem um prazer de mudar. E tem mais essa, quando você pensar, presta atenção, ninguém impede ninguém tomar ceia, ninguém impede, porque a ceia não é do pastor, a ceia não é da religião, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Agora, se é uma coisa, o homem vai examinar a si mesmo, porque o homem vai prestar conta com o Senhor. Ele não vai prestar conta no tribunal do homem, nem de juízo. Ele vai prestar conta com o Senhor. E ele ainda vai dizer, vai perguntar assim: não, alguém falou para você? Porque tem certeza que alguém falou, que alguém lhe avisou, que alguém despertou você. Por isso que o Paulo disse: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, nós, cada um de nós, precisamos encontrar o que tem dentro de nós, que precisa de mudar. Nós nunca vamos chegar e dizer assim: eu estou capacitado para tomar ceia. No dia que você falar isso, você está em pecado. Mas você vai ter um dia que vai chegar assim: Senhor, mais uma vez eu reconheço que a sujeira está em mim, não está em ninguém. Eu reconheço que quem precisa do Senhor sou eu. Eu não tenho que olhar para a vida de ninguém. E como na psicanálise, eu fiz uma pesquisa e não tem coisa mais louvável para o ser humano, para a mente humana, para o intelecto humano, para o cognitivo, é você falar mal da vida dos outros. Quem aqui não gosta de falar mal da vida dos outros aqui? Levanta a mão. Está vendo? Alguém, preste atenção, alguém pode ter que levantar a mão, irmão, mas é difícil. Quando você começa a falar de qualquer coisa, você começa a falar de Jesus, dá o sono, você começa a ler a Bíblia, começa a abrir a boca, você começa a orar, dá uma dor nas pernas, no joelho, começa a encaliçar. Agora, quando você começa a falar da vida alheia, dá um negócio tão bom, assim não é? Você viu como fulano fez? Vi, mas você viu como está a vida dela? Mas você viu como é que ele fez? Nossa, e daqui a pouco a pessoa está moído na sua língua, assim, triturado. E dá aquele prazer de você falar da vida do outro. Você está procurando dracma lá onde você não perdeu, você nunca vai encontrar. Não, eu não vou para a igreja por causa de fulano, de ciclano. Alguém já falou isso mais de milhares de vezes para mim. Pastor, eu não vou para a igreja, porque dentro da igreja tem isso, aqui, tem. Eu falei, dentro da igreja você vai encontrar as piores pessoas do mundo. É porque lá é o único lugar que pode transformar uma vida na igreja. É o único lugar que pode transformar uma vida na igreja. Mas as pessoas não veem você pregar, você prega sim. E por que as pessoas continuam? Eu não sei, vai perguntar para eles. Porque eu não sei. Mas a palavra é essa. Eu quero que você, quando você levando isso, Jesus falou, alguém falando sobre a volta de Jesus, alguém falando sobre o que ia acontecer, e Jesus disse: olha, vai surgir muitos falsos profetas, vai surgir muitos falsos cristos, vai surgir muitos falsos mestres, o evangelho de Cristo vai esfriar, o amor de mundo vai esfriar, vão se multiplicar a iniquidade, muitos vão escandalizar, muitos vão. É lícito que vê o escândalo, é lícito que vê o escândalo dentro da igreja, dentro do meu reino. Mas aí Jesus disse: mas ai daquele por quem vier o escândalo. É melhor que ele pegasse uma pedra de mó, uma pedra que ninguém pode conseguir pegar, uma pedra mostra, grande, e atasse no seu pescoço e se lançasse no mar. Ou ele quiser, é melhor que a pessoa sumisse no mundo e nunca mais não aparecesse na sociedade. Porque Deus não se deixa escarnecer. E Deus não tem um culpado por inocente. E Deus é inocente por culpado. Então nós devemos entender isso, que a ceia é do Senhor. E que muitas vezes
é o que alguém, essa desculpa, esse será, esse não sei, esse negócio de alguém, o culpado é os outros. Foi a mesma que Eva fez. Culpado foi a serpente. O Adão falou para Deus, culpado foi a mulher que tu me deste. A mulher falou, culpado foi a serpente, me deu e eu comi. Então ninguém saiu culpado, então se ferraram por causa do outro. Assim também, alguém vai dizer, eu não fui para a igreja por causa desse canto de fulano, mas o problema é seu, não é de fulano. A draga é sua, a recuperação do reino do céu é seu. Eu chamei, foi você, eu não chamei sua mãe, seu pai, seu fulano, seu esposo. Não, eu fiz isso por causa do meu esposo, então você vai para o inferno por causa do esposo. Eu fiz isso por causa da minha mãe, você vai perder o seu galadão por causa da sua mãe. Não, não tem como, não tem desculpa, irmão. É você, aquele que não largar tudo por causa de mim, não é digno de mim. Ou seja, em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente tem se preocupado assim com a coisa que muitas vezes nós se preocupamos. Não sei se você já viu você se preocupar com tanta coisa. Escuta aqui, Jesus falou que aquele pessoal, ele estava falando, vocês estão preocupados, vocês estão ansiosos com o que há de comer, o que há de calçar, o que há de vestir. Você já viu que tem pessoa que se preocupa com água, com a luz, com feijão, com arroz, com macarrão, com sabonete, com shampoo. Nunca vai ter completo o que a pessoa se preocupa. Nunca você vai conseguir, nunca, pode ter certeza. Nunca. Porque o objetivo de uma pessoa é um só. Agora, na hora que você vai em Mateus 6,33, tudo vai estar completo. Alguém vai chegar na sua casa e vai dizer, não tem sabão, não tem problema, eu estou feliz. Ah, não tem arroz, não tem problema, eu estou feliz. Porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, igreja? Então, quando eu me preocupo com tantas coisas, com um monte de coisas, eu nunca vou conseguir elas. Pode ter certeza disso. Porque eu vou ficar perdido no meio de tanta coisa para fazer. Mas na hora que eu me preocupo com uma coisa só, que é necessária, que é o reino de Deus, então tudo vai acontecer automaticamente. Alguém vai chegar na minha casa, alguém pode pensar, achar que está errado, alguém pode achar que está faltando, mas para mim está tudo bem. O Senhor é meu pastor. Pode estar faltando tudo, mas Ele não falta. Quem tem Jesus tem? Então entenda uma coisa, vamos na draga de novo, vamos aprender isso. Que Deus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar para um espelho. E no espelho você vai ver quem? Você vai ver você mesmo. Quando eu me olho no espelho, quando eu vejo alguém, eu vou ver eu naquela pessoa. Preste atenção. Quando eu olhar para alguém, eu vou me ver naquela pessoa. Eu não vou olhar para os defeitos da pessoa, eu vou olhar o meu defeito naquela pessoa.
Senhor. Fale você, Deus. Só você, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida. Cada pessoa que está aqui, entrega a sua vida ao Senhor. O Senhor que conhece. O Senhor sabe aonde falta dracma, Senhor. O Senhor sabe onde falta, Senhor, aquilo que precisamos. Nós precisamos da luz. Nós precisamos que a luz esteja acesa em nossa casa. Para nós reconhecer, Senhor, a sujeira. Reconhecer o lixo que nós precisamos bater. Por isso, Senhor, nessa noite nós te pedimos. Vem purificar-nos, Senhor. Vem perdoar-nos, Senhor. Olha, Senhor, lance o nosso passado no fundo do mar. Nessa noite, Senhor, vem nos fazendo nova criatura, Deus. Vem purificando, Senhor, o nosso ser. Vem fazendo, Senhor, verdadeiramente morada no Teu Espírito Santo. Eu preciso tanto de um milagre. Coloca a mão no seu coração. Renova minha terra. Chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Faz um milagre. Chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Mas eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu salvo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro horrível, a sua voz. Toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele ergueu. Nesse não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova minha terra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Vai, Senhor, muda, Deus. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Senhor de Deus. E ninguém que Senhor, já ouça tua voz, me chamando pra viver numa história de poder. Renova minha terra. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me traz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Renova minha terra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita o meu sonho. Transforma minha vida. Faz um milagre. Toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós queremos, Senhor, participar do pão e do vinho que simboliza o teu corpo e o teu sangue. E nós queremos, Senhor, nesse momento ser renovado. A única pessoa que nos entende, Davi, quando estava orando, Senhor, no Salmo 51 ele disse: Senhor, só contra o Senhor pequei. É só o Senhor que perdoa o pecado. Ninguém tem condições
Nem homem nenhum, mulher nenhuma, ninguém tem condições de perdoar pecado, é só o Senhor. Então o Senhor que conhece o nosso pecado, o nosso coração, é o Senhor que conhece as nossas transgressões, Senhor. Nos renova nessa noite, Senhor. Remove a pedra, Senhor, a pedra do esquecimento, a pedra do orgulho, a pedra do ego, Senhor. A pedra, meu Deus, aquilo que está querendo me tirar da tua presença, Deus. Remove nessa noite em nome de Jesus. E prepara-me, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Pode sentar e aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. 2 pessoas veio para cá para nós orarmos com pão e com vinho em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Quando alguém às vezes se prontifica a seguir a Deus, é muito bom. Mas pode ter certeza que sempre quando você se prontifica, eu não sei se você já viu e fez isso, preste atenção. Você sai da igreja a partir de hoje, eu vou ser fiel até a morte. A primeira coisa que você chega em casa é alguém com um conselho ao contrário de você. Aí você vai se deixar levar pela cabeça daquela pessoa novamente. Volta a ser a velha pessoa novamente, por causa da cabeça de alguém que não tem a Deus. Por isso que Deus falou que dentro de nós o conserto é nosso. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nós oramos nesse momento pelo pão e pelo vinho, Senhor. Nesse momento nós queremos relembrarmos